Vamos começar o TBT? Vamos à resenha aqui com o zagueiro Léo, hein? Lindo, lindo, Leonardo lindo. Renan Simões de Lacerda, ou simplesmente Léo. Natural de Belo Horizonte, iniciou sua carreira como jogador profissional no Grêmio em 2007. Após boas atuações pelo tricolor gaúcho, foi chamado pelo técnico Dunga à seleção brasileira em 2008. Em dezembro de 2009, foi transferido para o Palmeiras. Pela equipe paulista, Léo atuou por 25 jogos e marcou 3 gols. Em agosto de 2010, foi contratado pelo Cruzeiro, onde começou a construir uma história vitoriosa. Pelo Clube Celeste, Léo foi bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil e tetracampeão mineiro pelo time azul. Léo fez 401 jogos na Raposa e é o terceiro zagueiro com o maior número de gols marcados com a camisa celeste. Em fevereiro de 2022, Léo foi anunciado como o novo reforço da Chapecoense, a sua última equipe. É com muita satisfação que o 98 Futebol Clube recebe hoje no seu quadro TBT Léo. Opa, que história, hein, velho? Que história campeã, hein, Léo? Seja bem-vindo, prazer ter você aqui no 98 Futebol Clube pra gente bater um papo, falar sobre a sua carreira, suas conquistas, os perrengues também. Boa tarde pra você, viu, Léo? Boa tarde, Gilbert. Boa tarde, pessoal. Para mim é um prazer estar participando do programa hoje, né? A gente programou isso na semana passada, mas acabou não dando certo. Eu vi que você fez um anúncio aí e tudo. Mas que, cara, é um prazer estar aí falando com vocês, com essa bancada aí mais zoeira do Brasil, na verdade, né? O Adroaldo aí, a galera, o Alasca já, depois de tomar um café de novo. Hoje, Eita. Aqui em casa, aqui, só no café bacana aqui, só por causa do Alasca aí. Prendeu, né, Léo? E a gente até... E o padre aí, pô. É o Padreco. Claro. Padreco O padre também. Esse é o nosso mendigão. Sempre pedindo. Verdade, Duas coisas. Se você viesse aqui, você tomaria o café de novo. A gente combinou com o Robertão de trazer os cafés especiais. Vamos receber o Léo aqui, vamos fazer um negócio bacana e tal. Ele gosta de café A também. broa de Pedro Leopoldo. Quer dizer, que eu você traria. pede nesse sentido, mas ganha de não ter vindo, porque o padre ia te pedir alguma coisa. Normal, né? Já que tocou no meu nome, Léo, uma boa tarde pra você, Vai querido. começar a pedir agora? Não, vai, calma. nesse horário. Eu tenho- Queremos olhar o bico primeiro. Eu tenho que me localizar e localizá-lo. Ô, Léo, você está morando onde, cara? Ih, vai mais na sua casa. Tem que saber. Em que estado do Brasil? Vamos passar o endereço, não. Não, que estado? Não precisa botar. Não, Vai lá. só estado. A cidade. Em BH, pô. Em Eu sou BH. mineiro, sou de Belo Deu ruim, Horizonte. hein? BH. Então estamos próximos, Léo. O negócio é o seguinte aqui. Qual Aqui. região você mora, pô? Na região que você mora. Eu moro na região da Pampulha, velho. Aí, ó. Tá louco, aí pronto. Bem Já- próximo, já pô. tô Eu moro na sabendo. Pampulha também. Tá vendo aqui? Nossa, Ô, Léo, depois que você parou de jogar bola, cara, aquela vontade, ela passa pro jogador naquele momento ou só volta depois de uns 2, 3 anos que o cara parou? E você vai fazer o que da vida agora? Cara, eu tô... Na verdade, eu não parei, né? Na verdade, eu tô aguardando algumas coisas, aparecerem algumas situações, alguns clubes e tal. Tô avaliando bastante, né? Graças a Deus, assim, pela carreira vitoriosa que a gente teve, pelas conquistas e também pelo sucesso, a gente pode analisar algumas coisas assim, até mesmo algumas coisas que a gente continua ainda colocando em pauta, mas hoje eu tenho algumas questões que eu tenho que colocar nessa balança, né? Eu tenho minha filha, eu tenho minha família, tenho algumas questões minhas, assim, alguns projetos meus que já estão em atividade, eu coloco na balança sempre para poder selecionar uma melhor questão possível, o melhor clube possível, a melhor porta possível, assim, né? Você já tentou o Vasco? O Vasco tá precisando de um zagueiro lá, cara, que é uma tá precisando de beleza. muita coisa lá. O Vasco, mas zagueiro, lateral, meio campo, atacante. Não, os diretores eles estão atentos a tudo aí, né? Então a gente deixa para ele. Ô, Léo, a gente tá vindo prazer falar contigo, marcar o café, hein, cara? Você ganhar só café bacana aqui, não veio, perdeu os cafés. Mas deixa eu te falar um negócio. A chegada da SAF no futebol, né? Você pegou ali uma fase muito ruim do Cruzeiro, de não ter dinheiro para pagar absolutamente nada, né? E a gente ouve agora o pessoal falando das SAFs no futebol. Te anima isso? Assim, a perspectiva de um clube mais com cara de empresa, então acredita-se que o salário vai cair dia 5, que a casa é organizada. Pra gente que tá na imprensa vendo a distância aqui, só o salário do dia 5 já aparenta ser uma coisa muito,
assim, certa pro jogador. Mas tem alguma outra coisa que você ouve da turma que o fator empresa que a SAF vem trazendo ao futebol, que fala assim, pô, isso é legal, quero aproveitar disso também? Cara, no meu ponto de vista, assim, a visão SAF no momento organizacional possa ser produtiva. Isso se concretizar mesmo, né, tudo que vem projetando para realizar uma SAF, né? Mas que tomara que isso aconteça da melhor maneira possível, mais organizada possível, para que o futebol brasileiro precisa, que isso tenha uma organização e também vincule um dono também. Eu acho que nesse ponto também eu acho que é importante a vinculação de um dono também, né, das pessoas saberem quem cobrar também depois, né? E eu acredito tanto nos dois sentidos, né? Se no dia 5 não cair, né? Se no dia 5 não cair o salário, você tem quem cobrar, às vezes. Às vezes num clube que antigamente você tinha um diretor e tudo, mas às vezes o dinheiro não era dele, então acontecia várias coisas. Mas eu dá uma esperança legal, mas que é tudo muito novo ainda, né? Tudo muito novo, muitas leis ainda sendo organizadas, sendo aprovadas, sendo estabelecidas ainda, né? O Brasil, infelizmente, ainda tem muitas questões de cumprimentos de leis, né? Então, eu acho que tem uma dificuldade grande assim nesse processo de SAF até tudo ser estabelecido. Nesse fator sentido lei, nesse fator organizacional, isso eu tenho um pé atrás em algumas coisas, mas que em relação ao organizacional, acho que é importante, tem sido importante para tudo acontecer de uma maneira mais organizada. Olha, Mitair Machado, você quer fazer uma pergunta pro Léo também, é isso? Não é questão nem de pergunta. Não sai de perto de mim. É dizer o seguinte, que eu vou fazer uma proposta de compra do Cruzeiro, vou pagar 500 milhões. Que? Eu já falei com o Ronaldo, tô voltando, e eu quero perguntar pro Léo se ele anima a voltar. Porque o Droz falou tira que... a mão de mim, sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Você volta, Léo, você tá afim? Tá ruim. Caramba, eu esqueci de você, cara. Eu esqueci de te cumprimentar aí. Não vi que você tava na bancada aí também. Você tá com raiva de mim, foi isso. Você não lembrou que você tá com raiva de mim. É livramento, amigo. Meu Deus, animou aí, Léo. Animou voltar aí, Léo. Ai, meu Deus. Mas, pelo amor de Deus, deixa eu falar com o Léo aqui, grande Léo. Você tem uma história linda com o Cruzeiro, cara, né? Várias conquistas aí. E, de repente, tava naquele momento, né? Ruim do clube. E por tudo que aconteceu, né, Léo? Como é que tá a sua... E era um dos poucos que parava para falar com a gente, era um dos poucos que dava entrevista, era um dos poucos que atendiam o torcedor lá do lado de fora da toca que a gente Vergonha na cara, exatamente. Né? E infelizmente aconteceu tudo aquilo, né? E tem torcedores que ficam magoados, né? Todos aqueles que estavam no elenco, o torcedor fica meio que, mas caiu, não sei o quê, só que não sabe das coisas que estavam acontecendo dentro do clube, as coisas, né, terríveis. Mas como é que tá o seu relacionamento com o torcedor em geral? Encontra na rua, tem algum problema? O pessoal tá de boa? Cara, mesmo acontecendo todos esses problemas, assim, eu sempre fui um cara de dar cara para bater, né? Tanto que todas as vezes que acontecia qualquer resultado negativo, queda de treinador, torcida invadindo, a gente sempre dava cara para bater, ia lá dar entrevista. Quem que vai dar entrevista hoje? É o Léo. Não sei o que é o Léo. É meio que um bombeiro, assim, para apagar incêndio. Eu sempre dei a cara para bater, assim, tanto que o Cruzeiro, no período que caiu, assim, né, estavam meio conturbado, meio com problema, fui um dos primeiros caras a dizer que eu iria ficar, independente de saber. Nem sabia se ia receber salário ou não, se ia ter time ou não, né, naquele ano de 2020, que foi uma questão muito difícil, assim. Mas eu, bati o pé e fiquei, né, tinha 2 propostas de 2 clubes, do Bahia e do Santos, para sair. Mas aí deu uma entrevista, né, que eu queria ficar, independente disso, por 10 anos, né, 10 anos no Cruzeiro, de muitas conquistas, de grande alegria, né, de momento muito legal, 1/3 da minha vida, né, eu passei no Cruzeiro. E aí, pontuando que eu iria ficar e queria permanecer no Cruzeiro para poder ajudar o Cruzeiro. E depois disso foi um carinho muito grande também, né, do torcedor, que teve uma ressalva de venda de camisa, 3 e tudo, foi muito legal.
E o mais interessante de tudo, que com muito profissionalismo, com muita seriedade, com muita hombridade também, né? A gente trilhou uma carreira também de caráter também. E por onde eu vou aqui em Belo Horizonte, seja na comunidade, seja com um grande empresário, seja, né, na galera lá dos Playboy, lá onde o Alasca vive lá. Vai dormir, rapaz. É mesmo, hein, velho? Me respeita, senhor. Você falou um negócio legal agora, ô Léo, porque aqui paga de humilde, paga de menino sem recurso, então quer dizer que sai de lá é só alta, né, só velho? altas, né, velho? Não, e graças a Deus todo mundo me respeita lá e tal, com carinho, todo mundo, né, tem um respeito. Eu acho que isso é legal, tudo que eu queria mesmo era esse respeito, essa liberdade de entrar e sair dos lugares, assim, com a cara limpa, né, com caráter, com sentimento de trabalho bem feito. Isso é muito legal. Para mim, é o que vale, assim, também, sabe? Ah, que resenha legal. O zagueiro Léo, nosso convidado hoje no TBT. A gente vai retomar com ele, mas a gente sabe que o Léo gosta de rock and roll, né? E hoje é Dia Mundial do Rock. Aliás, feliz Dia Mundial do Rock pra você também, viu, Léo? Pô, brigadão, né? Brigadão. Brincadeira aí, viu, Alasca? Eu sei que você não é playboy, não. Eu sei que você também gosta. Não é assim. Ele é assim. Não, playboy, sim. Não, ele não se incomoda, não. Ele é assim, ele é assim. Ele sabe que ele é assim, sabe? Ele é quase um Ken da Barbie. Exato. Isso. Ele é quase a Barbie. Olha só. E sabe o que faz aquela tabelinha mais do que perfeita com o rock and roll? Vinho. É isso aí. A música deixa a degustação ainda mais agradável, né, Robertão? Por isso, corra lá pro Supernossa e aproveite as ofertas da Feira de Vinhos, né, Roberto? Tem uma música que eu vou sugerir que harmoniza com qualquer vinho. Qual? É da banda Rival Sons, chama Shooting Stars. Tem até na Playboy, pasta né? aí. Coisa de Rival Sons é Rival Sons, né? S-O-N-S. Coisa de Playboy, né, Gil? Fica calado, tá na hora do mexer, ninguém te chamou aqui, não. Ô, gente, presta atenção. Como é que é o nome da música? Shooting Stars. Shooting Stars. Ela mesmo. Certo, É do microfone? No Clube Supernossa tem muita coisa bacana, presta atenção quem é do vinho. Tem o vinho português Romariz Douro Doc, tinto ou branco, só R$ 49,90. E o espumante argentino Novecento, também por R$ 49,90. Faz logo o clube pra aproveitar, é de graça. Boa. E essa música parece coral gospel, o Léo que gosta dessas músicas aí, ó. Ó, que legal, ó. E quem é cliente Prime ainda ganha mais 10%, é isso? De desconto, que beleza, hein? É só acessar supernosso.com, escolher o plano e pronto. Lembrando que as ofertas são válidas até o dia 26 de julho. E lembre-se, beba com moderação. Boa música, hein? Legal, hein? De Playboy, né? Eu não posso... música de Playboy, é verdade. O Léo tem razão. Ô, Léo, deixa eu perguntar uma coisa. Você é daqui, né? Mineiro. Como é que foi... bem lá no começo, como é que você foi parar lá no Rio Grande do Sul pra jogar, pra, né, fazer a sua estreia no profissional lá no Grêmio? Conta essa história pra gente, como é que foi esse salto de Minas para o Rio Grande? Eu fiz, na verdade eu cheguei a fazer, eu sou daqui, né, natural de Belo Horizonte, cheguei a fazer um teste no Cruzeiro com 12 anos de idade, só que eu não passei. Né, eu não passei, tem uma história legal que eu conto sobre o meu período, meu processo de fazer o teste no Cruzeiro, né, que eu pegava 2 ônibus, e aí eu peguei o primeiro ônibus para pegar o segundo ônibus no centro, para ir para Toca 1 para fazer o teste. Só que o segundo ônibus tinha passado, não consegui pegar. E aí passou um caminhão de caçamba atrás, eu já molecão, né, não era playboy igual o Alá. Ô, bicho, fica quieto, fala da sua vida aí, velho. É isso mesmo, ele tá contando a verdade. Ele tá dizendo verdade, só ouço verdades aqui. Aí você pegou a carona na caçamba do caminhão, cara. Na caçamba do caminhão, eu fiz até um vídeo, tem um vídeo no YouTube, quando eu completei 300 jogos com o Cruzeiro, né, ilustrando tudo isso e tal. Aí fui fazer o teste. E perdi o segundo ônibus. Até então o ônibus estava indo na direção da Toca e tal, e, cara, assim, tava animadão, mas chegou um momento que ele virou uma rua que não era a direção da Toca. Eu falei, cara, desespero, isso com 12 anos de idade. E aí, desespero, o que eu faço? Aí, cara, vou descer. Caminhão em velocidade, fui lá, desci do caminhão, bati o pé no chão e saí rolando no asfalto quente. Eu tenho marcas aqui até hoje e tal, capotei e tudo. Aí cheguei, peguei minha mochila, fui caminhando até a Toca, fui fazer o teste. Infelizmente, não passei no teste. O rapaz que estava na avaliação falou assim, infelizmente não foi seu dia, você não
não passou hoje no teste e tal, mas continua aí e tal. E o rapaz que me treinava, o Antonino, ele falou assim, Léo, fica tranquilo, que um dia ainda eles vão te comprar. Fica tranquilo, continua treinando, continua batalhando aí e tal. Ele sabia da minha correria e tudo. E aí ele conseguiu para fazer um teste lá no Grêmio. E aí eu saí daqui com 12 anos de idade para morar lá no Grêmio, debaixo da arquibancada, 36 meninos, 2 chuveiros, né, lá do Olímpico. Aí eu fiz a categoria de base toda lá no Grêmio, joguei 4 anos profissional. E aí depois fui pro Palmeiras e depois de 10 anos se concretiza aquilo que aquele rapaz me falou, Léo, fica tranquilo, que um dia ainda eles vão te comprar. E aí eu entrei assim na Toca 2, na minha apresentação, e para mim foi um vídeo muito legal, de uma conquista, de uma certeza de que Deus ele cumpre as suas promessas sobre as nossas vidas, assim, e como Deus é bom, assim, né? Depois de 10 anos se cumprindo aquela palavra que aquele rapaz tinha me dito, né? O que o Antonino me disse. Fica tranquilo que um dia eles vão te comprar. E aí, cara, eu nunca imaginava nos meus maiores sonhos passar 11 anos, né, vestindo a camisa do Cruzeiro, ser campeão, 400 e poucos jogos, né, ser bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, vários títulos estaduais. Para mim é uma realização muito legal, muito bacana e muito sólida, assim, né? Quando você vê toda a luta, todos os problemas, todos os obstáculos, você vê que valeu a pena e se tornou muito mais sólida do que eu imaginava, assim. E é uma história que eu sempre compartilho onde eu passo, assim, para que a gente possa incentivar as pessoas, assim, né? Incentivar garotados, os jovens, né? Esse dia eu tive num colégio, né? No Colégio Estadual Dom Cabral, para a gente poder incentivar a molecada, né? Dar um incentivo, dar uma entusiasmada também nessa adolescência e também alguns locais, assim, que a gente inspira algumas pessoas, procura inspirar, né? Algumas pessoas para que elas consigam e continuem caminhando independente dos obstáculos, independente das dificuldades que elas enfrentam. É como diz o filósofo, né, Léo? Vaca só dá leite se você for buscar, né? E a geração de hoje é o seguinte, cara. Os meninos de hoje, eles querem tudo assim, ó. Vai lá, tudo pronto. Na mão. É tudo na mão. Pra correr, batalhar esse negócio. Mas eu tenho certeza absoluta que o cara que te reprovou na sua peneira aos 12 anos foi o cara do caminhão que tava lá e falou assim, tá vendo aquele menino ali, ó? Aquele ali pegou carona no meu caminhão, quase me ferro por ele. Não, ali, essa história do Léo é maravilhosa. Nós temos até imagens aqui desse vídeo que o Léo estava se referindo agora há pouco. Vou pedir à produção para colocar imagens também. E tem uma pessoa aqui, ô Léo, que lembra do seu começo lá no Rio Grande, né, Gaúcho? O Gaúcho tava lá torcendo pelo Grêmio, pelo Léo, né, Gaúcho? Pá, eu tava lá mesmo, né? Tive o Léo, chegou lá, jogador novo, né? Dormia na arquibancada do Olímpico, né? Ele e a galera toda, quando era muito frio, se abraçavam, né? Porque aquele dia de frio, né? Chuveiro frio, né? Tomavam um mate quente, né, Léo? Agora conta pra gente, como é que te começou a subornar a tia da cantina pra comer mais vezes, né? No refeitório, né, Léo? Eu sei que tu comeu churrasco, né? Olha aí, o vídeo é sensacional, velho. Esse vídeo é maravilhoso. Ai, caramba. Na verdade, as primeiras parcerias que eu fiz foi a tia da cozinha, pô. Porque a gente treinava de tarde e de noite tinha aula, né? Tinha colégio. Eu cheguei a fazer a faculdade. Cheguei ao 6º semestre de faculdade de administração quando estava no Grêmio. E aí, para mim sair depois do treino, depois das 7, era janta e depois só tinha um lanche, era um pacotinho que você levava. Só que a primeira parceria que eu fazia era com as tias, para poder incrementar no lanche de noite, para poder dar 2 carnes, porque só tinha direito a uma, para dar aquela reforçada na comida, e adolescente, fase de crescimento, cheio de hormônio, você precisava fazer a parceria com as tias para poder encher esse bucho. Isso aí, o Iguinho também já fez muita parceria com a tia. Ô, Léo, bom falar com você, cara. Tem muito tempo que a gente não se fala assim. E é o seguinte, Léo, de vez em quando eu tomo umas pancadas, né? Porque hoje em dia a rede social fica uma coisa bacana pra caramba. Porque a gente não tem procuração pra falar em nome de vocês, que estavam lá naquele ano de 2019, aquela confusão toda, e a gente tem contato, né, com o Rafael, enfim, com vários jogadores que passaram por aquele elenco. Rafael é São Paulo. Agora estamos em São Paulo. Agora ele é do Tricolor. E o sorriso dele, JJ, você gosta? Sorriso de escandinavo. E aqueles olhos. Mais ou menos por aí. E o seguinte, Léo, claro, a gente não tem procuração para estar falando em nome de atleta, de ex-atleta do Cruzeiro, nem nada, mas o torcedor, às vezes também, alguns param a gente e muitos deles conseguem entender hoje
o que vocês passaram lá dentro também. Porque teve a questão não só do rebaixamento, eu até brincava na época, né, entre aspas, vou usar esse termo, brincava, mas não vai ficar legal, mas assim, que a queda foi o que mais suave aconteceu com o Cruzeiro naquele ano de 2019. Porque o que a gente foi descobrindo depois, as coisas que foram acontecendo, e eu vi o Adilson Batista pulando, comemorando uma eliminação do Cruzeiro na Taça São Paulo Sub-20, porque ele teria jogadores para completar o treino no outro dia. Não foi ninguém que me contou, eu estava na toca, eu vi. Eu vi vocês ajudando funcionários, a gente viu tudo que estava acontecendo. E o seguinte, queria saber de você a respeito disso, porque tem muita coisa que não chega na imprensa, tem muita coisa que não chega no torcedor, e todo mundo foi rotulado como mercenário, e às vezes o jogador vai cobrar do clube um direito que é dele, e a gente sabe de casos de companheiros seus que diretor chegou para o cara e falou, olha, ou você abre a mão de tudo que você tem para receber do Cruzeiro, ou pode procurar um outro clube. Porque quando a gente fala, o pessoal, não, você está inventando isso, que não houve nada disso. Queria que você falasse a respeito disso também, do que aconteceu com vocês nessa época toda de transição até chegar nessa questão da SAF. E o meu amigo mandou um abração para você, que é muito fã seu, viu, Léo? O Júlio César Siqueira, está acompanhando a gente, mandou um abração para você. Um abraço para ele. Cara, tem de tudo, assim, né? Foi um momento, assim, muito difícil, né? É totalmente diferente quando o Grêmio caiu, né? O Grêmio caiu, as coisas estavam em ordem, as coisas estavam organizadas e tal. Só que com o que aconteceu com a gente, assim, foi uma situação difícil, né? Igual eu disse, né? A gente não sabia nem se ia ter salário, se ia ter time. Você comentou sobre o Adilson Batista comemorando que os meninos caíram na copinha, para poder ter time para estrear no campeonato estadual, né? Então, foi uma situação muito crítica, assim. Mas, igual eu falei, assim, por tudo que eu passei no Cruzeiro, independente, né, de qualquer outra coisa, era um sentimento de gratidão, assim, um sentimento de alegria, de tudo que eu passei, assim, de poder retribuir nesse momento, independente de qualquer coisa, assim, independente do financeiro, independente de outras coisas. E aí... Tanto que, né, depois do financeiro, tanto que no momento que eu mais precisei do Cruzeiro, no sentido que eu tive uma lesão, eu tive que tratar fora, fui para os Estados Unidos, porque aqui no Cruzeiro não deram jeito para mim, meu joelho só inchava, aí eu fui tratar fora, tive uma instabilidade no joelho, voltei bem, e eu arquei com todos os meus custos, né, e dinheiro para poder... cobria meu tratamento, assim, né? Onde o médico falou o médico do Cruzeiro falava que eu jogava, que eu tinha que fazer uma cirurgia de 2 anos, que eu não jogava mais futebol. E aí eu fui para Chapecoense no sentido para jogar futebol, para poder, não somente para mostrar para ele, mas para mim também, de que eu era capaz. Já joguei 30 jogos, fiz 2 gols, 4 assistências e tudo. Se um cara tá machucado, ele não jogaria isso, né? Esse tanto de jogos. Nem em 2013, que a gente foi campeão brasileiro, eu joguei tanto jogo assim. Eu joguei 26 jogos em 2013, que a gente foi campeão brasileiro, e ano passado eu joguei 30 jogos. Cara, tem de tudo, assim, aconteceu de tudo, coisas que diretores, né, ameaçaram, vários diretores passavam. Na verdade, alguns diretores duravam 2 meses, 3 meses, 4 meses no Cruzeiro nesse período. Foram momentos difíceis, assim, várias situações que também a gente fica sabendo no sentido de que fizeram com outros jogadores que também não queriam sair, mas que falaram isso, não, abre mão de tudo aí para você ir para outro time. Acabaram indo para outro time no sentido muito, de uma forma, né, muito grosseira, assim, né, por tudo que atletas por tudo que fizeram com o clube, pelo clube, né, com muito respeito e tudo, mas foram tratados de uma certa maneira muito difícil, assim, porque foi um momento, não só um momento crítico financeiro do clube, mas um momento muito moral também, né? Um momento que o Cruzeiro passou um momento moral muito difícil, de muitas denúncias, Ministério Público, muitas outras coisas que foram acontecendo no meio desse período, que dificultaram todo o processo. E acabou somando e vindo coisas que prejudicou bastante, até mesmo a restabelecer o clube, né? E aí, todas essas questões, mas, cara, independente disso, eu vejo o Cruzeiro como uma instituição, independente das pessoas que passam, né, com diretores, que tomam certas atitudes, né, e eu vejo o Cruzeiro como uma instituição apenas, apesar que hoje mudou bastante, né, que virou SAF,
mas eu vejo como uma instituição apenas que eu fui muito feliz, muito grato, né, muito satisfeito por tudo que passei, por tudo que conquistei também, né, que hoje o maior patrimônio de um clube mesmo é o torcedor é o termômetro disso tudo e graças a Deus, às vezes você se depara com certas situações onde o próprio diretor quer te colocar contra a torcida. E por tudo que eu construí 11 anos, eu poder entrar e sair dos lugares, como eu falei, com muito respeito, com muita tranquilidade, com muita seriedade, o torcedor abraçando, né? Isso para mim é um preço às vezes imensurável. Eu não consigo calcular esse preço para poder conquistar isso, até porque eu sou daqui de Belo Horizonte, minha família é daqui de Belo Horizonte, criado e a gente tem essa identificação com o torcedor, sim, por tudo, né, que eu trilhei, e muitas coisas foram expostas ao meu respeito, né, até mesmo dentro de campo, fora de campo também. Eu acho que a integridade, caráter, simplicidade, eu acho que isso que a gente vem transmitindo durante esses 11 anos, transmitiu, né, durante esses 11 anos com o Cruzeiro, e foi algo que para mim foi muito relevante. Para mim eu pude agregar e ser um pouco até influente na vida de algumas pessoas, assim, é isso que a gente busca a cada dia. Boa. Ô, Gilberto, pra poder arrematar com o Léo, uma pergunta assim, rápido e rasteiro, igual o ataque do Cruzeiro. Ô, Léo, é o seguinte, tem um passarinho verde, tá? Chegado meu, assim, passarinho, mora lá em São João del Rei, tá perguntando assim, Adro, pergunta pro Léo, porque o Atlético tá bem, o time do Atlético tá voando, tá um time massa, tá? Tá voando. O Campeonato Mineiro já deu trabalho. E muito. Se a galera não mete a mão, tava na frente. Bom, deixa eu ir pra lá. São João del Rei, cidade Ô, Léo, boa. por um acaso, uma propostinha do Atlético, o Léo teria alguma chance de estar jogando lá em São João? Cara, você falou do Atlético, né? É um time que vem crescendo muito, né? Vem despontando aí no Campeonato Mineiro, vem tendo uma projeção também ano a ano, SAF, organização, né? Aos pouquinhos vai galgando o seu lugar aí. Eu acredito que vai crescendo bastante. Pude, né, ter a oportunidade em um outro evento, nada relacionado a futebol, a conhecer o Vinícius lá, né? Um rapaz muito bacana, muita gente boa também, com um caráter muito legal. Muita gente fina, e a gente, assim, torce, né, para que clubes assim, mineiro, né, tenha essa evolução, principalmente na forma de lidar, no caráter, na retidão, para que consiga fazer a diferença mesmo no Brasil e consiga crescer e conseguir o seu espaço. Em relação ao Atlético, é uma coisa que a gente conversa, né, nunca a gente fecha a porta, né, um clube que vem crescendo, e a gente vem conversando, vem trocando ideias, né, vem também pontuando algumas questões em relação até mesmo externos que o futebol oferece, né, principalmente na cabeça do atleta, na cabeça de jogadores que vêm começando a jogar futebol e se apresenta no cenário esportivo, né, pelo fato da gente ter uma experiência já, por ter já 18 anos, né, como profissional, a gente poder passar alguma experiência, passar alguma coisa, algum conselho, algumas questões assim, que possam ser boas, ser de valor aí também, que a gente vem agregando aí também a esse conhecimento às pessoas aí também. Boa! A imprensa irresponsável. Léo fecha com o Atlético. Ô, Léo, show de bola. Muito legal falar contigo, parabéns. Calma, Adroaldo. Não fui eu não, foi o Padre. Deixa eu te falar, Léo. Quem faz confusão aqui é o Padre e o Guilherme, eu não. Calma, Padre, não me pede mais nada não, Padre. Ele vai pedir a camisa do Atlético. Ô, Léo, parabéns pela carreira brilhante, pelas suas conquistas. Obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui e falar ao torcedor do Cruzeiro especialmente, né? Muito sucesso pra você ainda, seja qual for o caminho que você escolher. Né? Especialmente, né? Eu sempre viso a questão de falar com o torcedor, de falar com... Porque a 98 tem muita relevância, né? Tem muito ibope, né? Muita gente escuta. E aí eu sempre procuro também deixar uma mensagem aí para os torcedores, para pessoas que me acompanham, seja torcedor do Cruzeiro ou torcedor do Atlético também, ou do América, né? Porque onde a gente passa, a gente tem esse carinho, assim, tanto cruzeirense quanto atleticano, né? Pelo fato da seriedade, do profissionalismo, né? De coisas que a gente vem plantando, né? Nesses 10 anos, nesses 11 anos de Cruzeiro. No futebol também, durante esses 18 anos, graças a Deus nunca tive uma polêmica, nunca tive nada assim a ser
ter retratado, coisas do tipo e tal, mas que cada um aí que esteja nos ouvindo, né, que as nossas histórias, né, como atleta profissional, que é muito semelhante à pessoa do convívio diário, né, que você tem que matar um leão por dia, você tem que ser resiliente, tem que ter disciplina, tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter também a fé para a gente poder estar seguindo, cara, e não deixa esses princípios de fora, não deixa esses pontos, né, não se esqueça desses pontos, porque são essenciais para que a gente possa ser vencedor, não somente o vencedor de levantar troféus, mas o vencedor na vida, né? Quantas aí as pessoas enfrentam, né, enfermidades, falta de emprego ou situações adversas na sua casa, mas que você possa ter disciplina, resiliência, muita fé para que possa seguir seu caminho adiante, fé que Deus está no controle de todas as coisas e nunca foge do controle de Deus aquilo que sobrecai sobre as nossas vidas, né? Então, ter resiliência, ter fé, tenha força de vontade mesmo para que já as coisas podem melhorar aí e a gente continue no mesmo caminho aí, independente se aconteça o melhor ou não. É isso aí. Boa, Léo. Obrigado. Valeu pelas palavras aí. Muito sucesso pra você. Um forte abraço aqui da equipe da Rede 98, viu, Léo? Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Léo. Tamo junto. Prazerão. Um grande abraço, irmão. Abraço. A bancada aí. Valeu. Ô, Léo Bocudo. O Mário Alasca. Ô, Playboy. Ô, Playboy. Revelações e Léo aqui no programa. A gente vai pro intervalo e volta já. Isso é bom demais. Tá ferrado agora.